Olá, sejam bem-vindos ao programa Espiritismo e Vida. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, você ajuda a fazer com que a mensagem espírita alcance um número maior de corações, levando entendimento, esclarecimento, consolando, né? Consolando as dores do mundo, que têm sido muitas ultimamente. E hoje, aqui no programa, claro, sempre pedindo a inspiração de nosso Senhor Jesus Cristo, dos nossos mentores, né, dos espíritos protetores, superiores, para que a gente faça uma boa reflexão, nós vamos tratar de um assunto. Será o que a gente precisa mais nesse mundo? Pois é, vamos saber. Olha, que a gente está no mundo aqui, nós sabemos. Mas, na verdade, nós não somos do mundo. Nós temos que compreender isso, né? Muitos de nós, né, quando a gente analisa, quando a gente olha para os acontecimentos do mundo, muitas vezes tentando buscar um entendimento melhor do que ocorre à nossa volta, a gente cai num engano, né? Num erro de pensar que a gente não faz parte da comunidade em que nós vivemos, né? Como se a gente estivesse ali à margem dos acontecimentos, né? Só observando. Nós esquecemos de que todas as nossas escolhas, de todas as nossas atitudes, tudo que a gente decide individualmente interfere nos acontecimentos do mundo, né? Nós não somos meros observadores. Quando a gente age como se não fôssemos parte de uma comunidade e não partilhássemos do que acontece ao nosso redor, a gente parte para a crítica, né? A gente critica as pessoas tentando nos isentar dos problemas em comum que nos dizem respeito, né? É muito fácil apontar as falhas daqueles que se dispõem a assumir a liderança, né, ignorando a nossa própria responsabilidade, né, e nós vamos nos acomodando na facilidade de condenar os outros pelas dificuldades, pelas agruras do mundo. Só tem um problema nessa postura. Ninguém condena o outro sem condenar a si mesmo, né? Será que é difícil? Será que é tão difícil nos lembrarmos que o mundo é o que é porque nós somos o que somos? Será que não compreendemos ainda que a vida que temos como humanidade é o simples reflexo e consequência natural daquilo que somos individualmente, daquilo que trazemos no interior de cada um de nós? Tem uma passagem lá em João 17,14, né? É uma frase de Jesus que diz assim: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vejam, é perfeitamente compreensível que quando nós estamos encarnados, nós tenhamos uma certa tendência para nos ligarmos às coisas materiais, né? Porque a gente está mergulhado na matéria, né? Esquecidos das nossas existências anteriores. Quando nós estamos aqui, nós buscamos sim o progresso material, a satisfação das nossas necessidades materiais, né? Procurando a nossa realização pessoal. Embora estejamos ligados à matéria, né, ao pesado mundo das formas, das aparências, não podemos nos esquecer que não somos somente matéria. Na verdade, nós somos espírito, vivendo experiências na matéria.
Então, a nossa busca por satisfação pessoal não pode limitar-se à visão ilusória do mundo, né? Só a matéria. Já perceberam que, apesar da nossa busca frenética pelas realizações materiais, sejam elas quais forem, casa nova, carro novo, um curso caro, um emprego que pague muito bem, né? Roupa de grife, joia, dinheiro no banco, não importa o que seja, né? Em algum momento a gente sente falta de algo, né? Nós percebemos que por mais coisas materiais que tenhamos, ainda nos falta alguma coisa, né? E eu não estou aqui demonizando nem recriminando a riqueza, tá? Não é isso. Eu acredito que todos nós devemos ter uma vida material boa que nos permita viver nesse mundo material de forma adequada, confortável, mas nós nos esquecemos que a vida material é transitória, é passageira, né? Afinal, todo mundo aí, toda criatura vai deixar na hora da morte o corpo físico para trás, né? E tudo que nós conquistamos materialmente vai ficar para trás também. O que nós possuímos verdadeiramente são as nossas conquistas espirituais, conquistas que passam pela nossa elevação moral, pelo desenvolvimento dos nossos valores íntimos, da nossa capacidade de amar, né? Do aperfeiçoamento da nossa capacidade intelectual, emocional. Essas sim são conquistas verdadeiras e permanentes. A nossa atitude de colocar o foco no mundo material, né, nos esquecendo da verdadeira vida que é espiritual, é que faz com que cometamos tantos enganos individuais e coletivos, né? Cada atitude e decisão que eu faço, que eu tomo individualmente, reflete invariavelmente na comunidade na qual eu estou inserido. A vida em comunidade reflete necessariamente a vida interior de cada um. Portanto, se eu quero viver em um mundo melhor, né, eu preciso ser uma pessoa melhor. Se eu busco um mundo com mais justiça, eu tenho que ser mais justo. Se eu exijo dos outros mais tolerância, mais respeito, eu devo antes ser exemplo de tolerância e respeito. Se eu quero viver no mundo de paz, eu devo me pacificar primeiro. Se eu quero um mundo com mais amor, com mais fraternidade, eu devo aprender a amar verdadeiramente e ser mais fraterno. Não há mudança coletiva que não passa pela mudança individual. Né? Por isso é que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Quando Jesus disse que não somos do mundo, ele nos alertou que não pertencemos ao mundo material, mas sim ao mundo espiritual, onde está a nossa verdadeira existência. Né? O mundo material é como uma escola de aprendizado. Né? Nós precisamos avançar contribuindo para a melhoria dessa escola, fazendo dela um lugar mais belo, mais sadio, né? Para todos nós que estamos aqui. E só conseguiremos isso encontrando equilíbrio entre as necessidades da vida material e da vida espiritual. Quando concentramos o objetivo da nossa vida nas questões puramente materiais, nós perdemos de vista a realidade espiritual. E se, ao contrário, nós colocarmos, enquanto encarnados, toda a nossa atenção somente na vida espiritual, nós corremos um risco de mistificação. Né? O que precisamos é, enquanto estamos no mundo material, conservar os nossos pés tocando o chão da terra, sem nos esquecermos que as nossas conquistas verdadeiras são as espirituais, né? São o aperfeiçoamento dos nossos valores íntimos, né? É a elevação da nossa vida moral. Estar no mundo e não ser do mundo. Então, do que a gente realmente precisa, né? Do que será que a gente precisa para a gente compreender realmente a vida neste mundo? Como viver melhor nesse mundo? Se a gente olha pelo lado da cooperação, né? A gente pode pensar assim, olha, nós somos cooperadores, né, na obra do nosso Pai, somos. Então, do que mais que a gente precisa? Né? Será que a gente precisa de mais amor? Precisa.
né? Por quê? Porque o amor é o calor da vida, né? Será que a gente precisa de mais entendimento? Precisa. Na verdade, a gente precisa de mais entendimento do que de observação, né? Será que a gente precisa de mais trabalho? Precisa, né? A gente precisa aprender a trabalhar melhor do que ficar inventando moda, né? A gente precisa de mais coragem para servir? Também precisamos. Porque é muito fácil a gente censurar o outro e esquecer do nosso dever, né? Do nosso servir, né? Nós precisamos de mais perdão? Precisamos. Precisamos aprender a perdoar mais do que ficar dando muito conselho, né? Será que nós precisamos de mais cooperação? Com certeza, porque nós temos muito o hábito de criticar e menos de cooperar, né? Mais simplicidade? Com certeza absoluta, né? Porque nós vivemos aí no mundo de apelações materiais, né? Nós precisamos de mais vozes que abençoem, que encorajem, que fortaleçam, né, as criaturas na prática do bem. Precisamos. Precisamos de mais bênção, mais encorajamento, né, do que simples exortações de aperfeiçoamento espiritual imediato, né? Muitas vezes a gente é áspero no trato uns com os outros, né, achando que o outro tem que cumprir a obrigação, dever dele se aperfeiçoar. Tem sim, mas a gente precisa mais incentivar do que ficar cobrando, né? A gente precisa ter mais atividades do que ficar divertindo os outros, né? A gente precisa aprender a ter mais desprendimento da posse dos bens materiais, né? Do que a gente fala assim, não, eu tenho que guardar este dinheiro tem que ficar guardado para este tipo de emergência, esse aqui para esse aqui pra... Na verdade, a gente só está cobertando a sua velhice, né? A gente precisa de mais caridade? Precisa. Muito mais do que de ciência, né? Agora, nós precisamos, na verdade, uma coisa que é indispensável a cada um de nós. Cada um de nós. Espíritos em evolução neste planeta, né? Nesta habitação planetária. Nós precisamos de menos mundo e mais Deus. É isso que nós precisamos. Mais Deus em nossa vida, mais Deus no nosso dia a dia, mais Deus na nossa mente, mais Deus no nosso coração. Parar de ceder aos apelos materiais, à ilusão da matéria, aos apelos inferiores e colocar mais Deus na nossa vida. Tem um texto na Revista Espírita de outubro de 1863, né, lá na parte das dissertações espíritas, é uma mensagem de Galileu Galilei, psicografada pelo senhor Flammarion, na Sociedade Espírita de Paris, em 11 de julho de 1862. É uma mensagem que nos faz refletir sobre essa necessidade de mais Deus na nossa vida. Vejam o que Galileu diz. Ouvistes o ruído confuso do mar, retumbando quando o vento norte infla as ondas e elas se quebram, rugindo suas lâminas de prata sobre a areia? Ouvistes o fragor sonoro do raio nas nuvens sombrias, ou o murmúrio da floresta ao sopro do vento do entardecer? Ouvistes nos recônditos da alma essa múltipla harmonia que não fala aos sentidos senão para os atravessar e chegar até o ser pensante e amante? Se, pois, nem ouvistes, nem compreendestes estas mudas palavras, não sois filhos da revelação e ainda não credes. A esses direi:
Sai da cidade nessa hora silenciosa, em que os raios estrelados descem do céu e, colhendo em vós mesmos os pensamentos íntimos, contemplai o espetáculo que vos cerca e chegareis, antes da aurora, a partilhar a fé dos vossos irmãos. Aos que já creem na grande voz da natureza, direi: filhos da nova aliança, é a voz do Criador e do Conservador dos seres que fala no tumulto das ondas, no ribombar do trovão, é a voz de Deus que fala no sopro dos ventos. Amigos, escutai ainda, escutai algumas vezes, escutai muito tempo, escutai sempre, e o Senhor vos receberá de braços abertos. Ó vós, que já ouvistes a sua potente voz aqui na terra, vós a compreendereis melhor no outro mundo. É um lindo texto de Galileu Galilei, né? E é realmente isso. Nós precisamos aprender a escutar Deus na natureza, na voz do irmão que sofre, na voz daquele que precisa de uma palavra de incentivo para caminhar. É mais Deus e menos mundo. É isso aí, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima. Tchau.